Ei, viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana, viajantes, começa com o quê? Good news! Trago boas notícias no céu finalmente, gente! A gente começa essa semana trazendo aí alguns respiros, apesar de ainda muita coisa sendo exigida de nós. Nós começamos o mês de agosto com uma lua cheia em Aquário e vamos terminar o mês de agosto com uma lua cheia em Peixes. Começamos o mês numa energia fixa, terminaremos o mês numa energia mutável. Estamos passando por depurações, por limpezas, por transformações que vão mudar os eixos daquilo que a gente quer ver para o futuro. Quando a gente olha para essa semana, a gente tem realmente aspectos mais leves, apesar de muitos movimentos retrógrados no céu, mas que ainda exigem de nós um certo nível de maturidade, de responsabilidade, mas não somente com as nossas estruturas externas, mas principalmente com a nossa responsabilidade afetiva sobre aquilo que a gente está sentindo e como a gente impacta o outro com relação às nossas tomadas de decisões. Então, assim, viajantes, é uma semana que eu gosto muito porque ela traz muitas reflexões. Eu vou fazer a gente refletir sobre questões do passado e principalmente, viajantes, sobre como a gente tem lidado com o valor do tempo das coisas. Eu acredito que nós estamos vivendo um ano até mesmo em que a gente está sustentando as nossas bases de acordo com coisas muito mais sólidas que dão a segurança pra gente chegar nos topos de montanha que a gente quer chegar. Eu sempre falo pra vocês, não adianta a gente chegar nas nossas ambições, metas, realizações, se a gente não construiu algo seguro e sustentável aqui dentro. E eu vejo que essa semana vem lembrar a gente disso, vem lembrar do valor do tempo, vem lembrar também de que tudo tem seu tempo, mas também de que a gente precisa olhar pra trás e ver o quanto a gente já progrediu, o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já deu passos, apesar da gente estar achando que a gente está aí patinando e que nada tá acontecendo na nossa vida. Eu, pelo menos, tenho a sensação de que parece que tá tudo truncado, de que parece que a gente não tá fazendo nada. Mas quando a gente olha pra trás, eu vou fazer vocês recapitularem pra vocês entenderem, tem tanta coisa que já aconteceu e eu acredito que desde o primeiro Vibes desse ano, lá no comecinho de janeiro de 2023, eu disse que o primeiro semestre seria de muito mais movimento e que o segundo semestre seria muito mais de consolidação, talvez um pouco mais lento, e eu acredito que nós estamos vivendo isso para construir com muito mais qualidade. Qualidade nesse momento vale muito mais do que quantidade. Então que a gente faça o pouco, mas faça aquele pouco bom, porque lá na frente ele vai ter um resultado muito mais benéfico para nós do que simplesmente uma coisa rápida, momentânea, instantânea, que afaga os nossos desejos e daqui a pouco a gente já se sente frustrado de novo e aí pensa, poxa, cheguei, mas e agora? Next? Qual que é o próximo? O que que eu quero mais? Eu acho que a gente está aí alimentando o movimento da gente não sermos só seres insaciáveis, mas a gente conseguir usufruir da jornada, usufruir daquilo que a gente está construindo no dia a dia, sem pensar tanto só no que vai ser, mas no que já está sendo e no que a gente está fazendo hoje para ser, para fazer acontecer. Mas vamos lá, né, viajantes? Antes de tudo, eu sou Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu vivo pelo mundo ativando as minhas linhas planetárias de acordo com o estudo que eu sou especializada, que é a astrocartografia. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu deixo aqui embaixo o link dos meus informativos, onde eu tenho leitura de mapa natal, leitura de revolução solar, que é o mapa do ano, leitura de astrocartografia para você que quer entender os seus lugares no mundo, você viajando ou não. Então assim, não deixa de conferir aqui, a minha agenda de outubro tá aberta para leituras. Lembrando que esse Vibes da semana que eu venho toda semana fazer, viajantes, é um panorama muito genérico. Cada pessoa vai sentir, vai se familiarizar com o que está acontecendo de uma forma muito específica e única, porque nós somos únicos, cada um tem o seu mapa natal. Então assim, vir fazer um atendimento comigo é uma chance da gente realmente se dedicar a algo que a gente consegue entender dentro da gente. Então não deixa de conhecer. E quem não se inscreveu aqui no canal ainda, a gente se inscreva, porque nós estamos batendo aí cada vez mais pessoas, atingindo cada vez mais pessoas. Então já deixa aqui sua inscrição, já deixa o like aqui nesse vídeo, não deixa de compartilhar também com quem vocês sentem que essa mensagem vai chegar. E assim, viajantes, bora lá entender essa semana. É uma semana que, igual eu falei pra vocês, traz algumas reflexões. Nós passamos por um mês de agosto muito intenso, né, viajantes? Então assim, a semana passada, então, pra mim foi assim, a que mais trouxe movimentações intensas no céu, várias oposições, várias quadraturas. A gente começa a segunda-feira ainda sentindo os resquícios dos movimentos da última semana e do final de semana, em que a gente teve uma oposição de Sol com Saturno. Eu falei um pouquinho melhor disso lá no grupo do WhatsApp, em que eu jogo um áudio todo dia falando do panorama do dia. Quem quiser entrar, manda aqui uma mensagem que eu deixo o link com vocês, é um grupo gratuito. E eu falei muito desse eixo, né, Virgem e Peixes, que está sendo ativado pelo Sol e por Saturno nesse momento. É uma
oposição, cabo de guerra, em que traz uma tensão, sim. Eu acho que essa tensão vem muito refletida nas nossas autocobranças, na sensação de que a gente tá perdendo tempo, na sensação de que a gente não tá dando conta, na sensação de que não tá bom o suficiente e na sensação de que a gente nunca vai chegar no momento perfeito para tomar aquele passo, para tomar aquela atitude ou para realmente realizar um trabalho, um sonho, enfim. Eu acho que a gente tá aí num movimento de muita autocobrança. Eu acho que a gente se sente um pouco pressionado com esse movimento, porque Saturno é um signo de pressão, é um signo que é um planeta que fala de pressão, é um planeta que fala de restrição, é um planeta que vem trazer também os nãos. Não dá pra ter tudo, a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratos, talvez, então a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa dentro do nosso tempo, das nossas ambições, das nossas vontades, para poder fazer acontecer algumas coisas que são muito mais de prioridade agora. Então, assim, viajantes, a gente começa a semana um pouco assim, às vezes arrastada, às vezes pensando assim, caraca, eu tenho muita coisa pra fazer e não tô dando conta, porque o céu realmente tá muito lento. Lembrando que a gente tá com Vênus retrógrado, Mercúrio retrógrado e vários outros planetas retrógrados. Eu vejo aí, às vezes, alguns posts, gente, tem 7 planetas retrógrados. Gente, isso acontece todo. Isso acontece todo. A única diferença realmente é Vênus e Mercúrio, que são planetas muito pessoais, estarem retrógrados juntos. Isso talvez não seja uma coisa muito comum, mas ter 5 planetas retrógrados juntos, 6 planetas, é uma coisa normal, gente. E eu acho que a gente não precisa ficar muito pensando nisso, tá? Então, assim, vamos focar no que realmente importa. A gente tá aí na reta final da retrogradação de Vênus, gente. Reta final de Vênus retrógrada, é um movimento bacana que a gente vai finalizar no domingo, eu vou falar pra vocês. Mas eu venho falar desse final desse movimento na semana que vem, no próximo Vibes. Mas desde junho a gente tá aí com esse movimento já cutucando a gente de revisar os nossos valores, revisar a nossa autoestima, a nossa valorização pessoal, a nossa autoconfiança, o nosso poder de identificar o que é merecimento, o que a gente merece. Então, assim, finalização desse processo. Mas eu vejo que a gente começa aí a semana um pouco arrastada mesmo, tá? Um pouco mais devagar. Eu até coloquei no grupo do WhatsApp hoje que hoje era um ótimo dia pra lidar com burocracia. Segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo pra lidar com burocracias. Mas assim, a partir desde as 11h30 da manhã, hoje da segunda-feira, a Lua entrou em Aquário. E Aquário, eu acho que tem uma simbologia legal da gente pensar no signo de Aquário, que vai até quarta-feira essa Lua em Aquário. Porque Aquário, gente, a gente começou, como eu falei pra vocês, um mês com uma lua cheia em Aquário, um signo fixo, né, que fala muito dessa questão sobre questionar os padrões que a gente está inserida. Então, Aquário é um signo regido por Saturno, assim como Capricórnio, mas diferente de Capricórnio, Aquário vem falar assim, tá, mas por que eu preciso seguir essa regra? Por que eu preciso seguir esse condicionamento? Então, assim, gente, muitas vezes a gente se coloca em caixas, em rótulos, em padrões que muitas vezes nem fazem sentido, ou muitas vezes a gente nunca parou para se questionar. Então, uma boa reflexão para esse início de semana é: o que será que você tem se condicionado, que na verdade você criou como padrão para você, mas na verdade ninguém te colocou dentro daquela caixa, você mesma se colocou, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre me coloquei muito na caixa de nômade, né? No rótulo de nômade, porque isso é parte da minha história, da minha vida. Isso desde criança eu vivo o nomadismo muito na pele, e eu acho que hoje em dia a gente tem uma romantização gigante do que é ser nômade, liberdade geográfica para trabalhar. Então assim, eu não vou entrar nessa seara aqui, porque eu acho que isso daí é papo para lá pro podcast, mas eu acho que eu ando me questionando muito do quanto esse rótulo me prende muitas vezes em questões de entregar o meu trabalho sendo eu estando em movimento ou eu não estando em movimento. Então, a partir de uma reflexão muito pessoal minha, qual é o rótulo, qual é o padrão que você se colocou e que muitas vezes ninguém tá te colocando ali. É você que tá se colocando e isso não faz diferença nenhuma pra ninguém. Às vezes duro a gente ouvir o quão insignificante nós somos perante esse mundo gigantesco, mas é a gente entender, gente, que tá todo mundo, cada um preocupado com as suas próprias coisas, com as suas próprias questões. Eu acho que quando a gente também se preocupa com as nossas questões, a gente tá afetando o todo de uma forma muito melhor. Então, assim, sabe quando a gente se coloca ou no rótulo do nomadismo, ou no rótulo do, eu sou a mulher de tal pessoa, né, aquele relacionamento que a gente vive vinculado, ou eu sou a pessoa que trabalha com tal coisa, ou eu sou a pessoa... Então, assim, a gente coloca a nossa identidade, quem a gente em questões externas, muito fácil, né? Então, assim, eu sou esposa de tal pessoa, eu sou filha de tal pessoa, eu sou aquela pessoa que trabalha com tal coisa, mas, assim, quando a gente para e pensa quem a gente realmente,
dentro da nossa essência, sem considerar que existe um mundo lá fora e que existe um mundo muito maior aqui dentro, é um questionamento que eu acho que vale muito a pena nessa lua em aquário, né? A lua em aquário traz umas coisas meio doidas, eu tenho ascendente em aquário, gente, então assim, eu acho que tem muita reflexão pra gente fazer, porque a gente não é filha só daquela pessoa, a gente não é esposa daquela pessoa, a gente não é mãe daquela pessoa, a gente não é a funcionária que trabalha com aquela... A gente é muito mais do que isso, a gente é muito mais do que esses rótulos. Então hoje a pergunta que eu faço pra vocês é, qual rótulo que vocês vão tirar hoje e levar a verdadeira autenticidade de quem vocês são, com muita verdade, com muita coragem, sabe? De falar assim, cara, eu sou muito mais do que esse emprego, eu sou muito mais do que esse relacionamento, eu sou muito mais do que o meu medo, eu sou muito mais do que a minha dor. Então tem um chamado pra nós, pra gente identificar realmente o que vale aqui dentro e que precisa ser colocado pra fora. Então reflexão de lua em aquário já de início pra esse vibes da semana. E aí uma segunda reflexão, viajantes, é que na quarta-feira a gente tem a entrada da lua em peixes e, cara, que movimento intenso de várias reflexões, viajantes. Eu, apesar de achar que, né, por mais que a gente esteja numa semana de lua crescente, que pede esse movimento da gente pegar e fazer, eu acho que a gente tá aí revisando coisas que a gente até mesmo já fez, passos que a gente deu início. Por que eu tô falando isso? Na quarta-feira, a gente tem a lua ficando cheia às 22h35 da quarta-feira, no grau 7 de peixes. É um movimento, gente, de emoções à flor da pele, a gente tá realmente sensível, sensitivo e sensível. Então a lua em peixes fala desse lugar dentro de nós que traz muito a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa conexão com algo maior, o nosso entendimento de que nós temos um mundo da fantasia e da imaginação para realizar, para colocar em prática de certa forma. Por que isso? A gente tá tendo essa lua cheia em peixes, fazendo uma conjunção com Saturno, uma oposição com Saturno e conjunção com Saturno. Então, o que é isso? O Sol tá aqui em Virgem e do outro lado, 180 graus, a Lua tá aqui em Peixes. E tem um planetinha que tá ali em Peixes esse ano que faz esse movimento ser mais relevante, que é Saturno. Então, assim, Saturno e Lua de um lado e Sol em Virgem de outro. E a gente fazendo disso daí uma troca de energia. Peixes e Virgem são signos mutáveis. É como se a gente tivesse começado o mês identificando quais eram as estruturas que a gente estava ali embasado e agora a gente está aí mexendo todas essas estruturas. E quando a gente fala desse movimento, né, de Peixes, com Saturno, é uma energia até meio dual, porque Saturno fala da realidade, fala daquilo que a gente precisa ter compromisso, responsabilidade, dever. E Peixes fala da fantasia, da ilusão, do lúdico, daquilo que a gente não tem a realidade muito clara. E eu vejo que esse movimento, né, Peixes fala dos nossos sonhos, viajantes, e é aí que eu quero entrar, talvez na maior reflexão desse vibes, porque assim, os nossos sonhos, muitas vezes a gente, né, com a energia pisciana, a gente fica muito no campo da imaginação, a gente tem uma criatividade linda, a gente se conecta espiritualmente, a gente almeja grandes coisas, mas muitas vezes para Peixes é muito difícil de sair desse campo da imaginação e realmente colocar as coisas na prática. Por mais duro que seja Saturno, mostrando para nós a realidade de que muitas coisas não vão funcionar se a gente ficar muito nesse campo da projeção, da idealização e trazendo a gente para a realidade nua e crua como ela é, eu acho que esse movimento é muito bonito da gente acreditar que realmente a gente pode se comprometer com os nossos sonhos, levando eles para a realidade. Então fala muito de uma construção dos nossos sonhos na prática. E aí que eu queria trazer a reflexão para vocês sobre o tempo, né? Quanto tempo leva um sonho? Todo sonho tem seu tempo. E eu acredito que o maior ato de coragem, o maior ato revolucionário é quando a gente realmente se dispõe a fazer com que os nossos sonhos aconteçam. Vocês sabem que o meu discurso é muito forte com relação a sonhos. Eu não tenho um sonho na minha vida que eu não me comprometi e que eu não tenha realizado até então. Na verdade, eu tenho só os que estão por vir aí, né? Que eu tô sempre pensando. E eu acho que um grande sonho meu é que quando eu pergunte para uma pessoa qual é o sonho dela, ela me responda com um sorriso várias coisas que ela tem em mente e no coração. Porque muitas vezes, pra mim, falar de sonho é uma coisa tão, às vezes, até banal, que eu nunca tinha me dado conta que tem pessoas que não têm nem sonhos. E como minha mãe mesmo diz, uma pessoa sem sonhos é uma pessoa muito triste, né? Então, assim, é muito triste viver uma vida sem sonhos. E eu acredito que isso vem de várias coisas que acontecem no nosso meio, né? Sociais, econômicas, políticas, históricas, familiares, que levam a gente, às vezes, para esse lugar de descrença, de que nós não somos capazes, de que nós não somos merecedoras, de que nós não somos
capacitadas mesmo para realizar aquilo que a gente veio realizar. E eu acredito que isso a gente perde muito, o mundo todo perde muito, não é só a pessoa que não tem sonho que perde, é todo mundo, tá todo mundo perdendo. Então eu acredito que nós temos uma missão muito grande de se fortalecer na nossa fé, de acreditar naquilo que a gente vai realizar e inspirar também outras pessoas a entenderem da capacidade do nosso poder de transformação, de criação, de materialização daquilo que a gente tem. E aí eu queria que vocês recapitulassem, viajantes, o que estava acontecendo na vida de vocês por volta do dia 20 de fevereiro deste ano. Foi quando aconteceu uma lua nova em Peixes, lá atrás, há 6 meses. E agora a gente tem, depois de 6 meses, a gente tem o ápice, né? A colheita, as grandes reflexões sobre o quanto a gente se movimentou de lá pra cá. Eu tenho certeza absoluta que vocês passaram por muitas transformações de fevereiro pra cá. Eu tenho certeza que muitos passos, muitas coisas foram vividas, muitas decisões foram tomadas, muitas coisas vocês abriram mão para vocês estarem vivendo o que vocês estão vivendo hoje. Então, assim, é a gente entender que o nosso sonho todo sonho tem o seu tempo, e de que não tem ninguém atrasado, e de que a gente está vivendo aquilo que a gente precisa viver nesse momento para que algo lá na frente seja realmente materializado. É óbvio, né, gente? Se a gente ficar esperando também cair do céu, as coisas surgirem, nada vai acontecer, mas eu não acredito que vocês que estão aqui já me acompanhando há tanto tempo e buscando tanto por esse entender interno, para que as coisas no externo estejam cada vez mais alinhadas ao que vocês sentem, que nada tenha acontecido. Então hoje, muito antes de eu falar para vocês, vamos, gente, lua crescente, vamos pegar, vamos fazer, vamos agitar, eu queria que vocês olhassem para trás e se orgulhassem de cada passo que vocês deram. Tem até um episódio que eu criei que chama Todo Sonho Tem Seu Tempo. Eu até ouvi ele antes de trazer esse Vibes e me trouxe muitas reflexões do quanto, quando eu gravei aquilo, eu realmente estava cumprindo um sonho, realizando um sonho que demorou tanto para chegar, que muitas vezes eu não tinha nem solução, nem saída, nem sabia como eu iria chegar naquele lugar que era o Havaí, que era um sonho que eu já tinha desde 2020. E eu vou deixar aqui para vocês o link desse episódio, porque vale muito a pena para esse momento da gente acreditar que quando a gente respira os nossos sonhos, assim como a gente come, assim como a gente toma banho, assim como a gente dorme, quando a gente vive os nossos sonhos a cada respiro, podem ter certeza, viajantes, a gente vai chegar lá na frente com algo que vai trazer uma satisfação pra gente tão grande de falar assim, cara, eu consegui. Porque eu acredito que nós somos capazes e eu acredito também que nós temos a missão de realizar sonhos por aqueles que ainda não podem nem ter a capacidade de sonhar. Não é todo mundo que tem essa permissão, viajantes, no mundo tão injusto que a gente vive hoje. Então, eu acredito que nós estamos aqui com uma missão muito grande da gente usar da nossa possibilidade de sonhar muito alto e de realmente correr atrás com as ferramentas que a gente tem para fazer acontecer. Então eu acredito assim que essa semana traz aí a reflexão do que a gente almeja na nossa vida, de quais são as nossas ambições, do que a gente quer realmente viver e se sustentar lá na frente. Nós estamos falando, viajantes, de sonhos de longo prazo, nós estamos falando de um movimento de realmente se comprometer no hoje, aproveitar a nossa jornada, a nossa rotina, a organização do nosso tempo para a gente chegar lá na frente com algo muito mais sustentado. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, sobre os sonhos de vocês, como vocês têm se conectado cada vez mais com a fé de acreditar que vai dar tudo certo. E quando eu falo de sonhos, né, gente, não é só o sonho de chegar em algum lugar fisicamente, geograficamente, ou conseguir um emprego, mas também nas questões diárias. É a gente ter saúde, é a gente ter um relacionamento saudável, é ter o sonho de conquistar nossa casa própria, é ter o sonho de conseguir ter uma vida realmente digna, decente, ou conseguir fazer com que as nossas comunidades estejam ali alinhadas com o nosso propósito. Então, assim, eu acho que cada um tem seu sonho, o sonho é uma coisa muito individual, muito particular, e eu queria realmente que vocês refletissem naquela reflexão que eu fiz sobre o aquário, de quem eu sou, tirando todas essas estruturas externas, né? Esse sonho que eu tenho aqui dentro, ele é realmente meu, ou ele é um sonho sonhado por outras pessoas que vieram antes de mim, que na verdade nem fazem mais sentido comigo? Então, é uma boa reflexão para essa semana. Prestem atenção essa semana também, viajantes, aos sonhos de vocês. Eu acredito que os sonhos têm aí recados, mensagens muito fortes, então prestem atenção aí durante a noite, os sonhos, principalmente para quem tá aqui no Brasil, a gente tem movimentos aí na madrugada bem fortes com relação a isso. Na sexta-feira a gente tem a entrada da lua em Áries, e Áries, numa lua cheia em Áries, gente, aí sim a alma volta pro corpo, porque até então pode ser que a gente se sinta bem mais introspectivo, bem mais para dentro, bem mais refletindo nessa nossa jornada. É importante a gente respeitar o nosso ritmo com essa movimentação toda de planetas retrógrados. Então, assim, respeitar a natureza de quem nós somos. O Sol tá em Virgem,
E Virgem é um signo que fala dessa ciclicidade, né? Da gente entender o ritmo das coisas, entender que a gente tem ali um ritmo de processamento, de absorção de ideias, de informações, de produção, de produtividade. Então, assim, qual é o seu ritmo? E eu acho que esse ritmo no final de semana, com a chegada da Lua em Áries na sexta-feira às 10h24, viajantes, aí esse ritmo dá uma boa acelerada, ainda mais numa lua cheia, né? Lua cheia em Áries, eu acho assim, gente, numa forma geral, a lua cheia dessa semana traz muitas emoções à flor da pele, tá? A gente tá falando de Peixes, que é um signo super sensível, e a gente depois tá falando de Áries, que é um signo de fogo no parquinho, assim. Então, assim, a gente pode, a partir de sexta-feira, voltar meio que a energia pro corpo, mas, assim, até de uma forma muito abrupta, né? Então, perceber como que vocês estão lidando com as suas emoções. A Lua em Áries traz muita coragem, assertividade, energia, dinamismo. A gente pegar ali, tudo bem que é na sexta-feira, né? Mas, assim, trazer um movimento pra vida. É muito bacana para práticas de exercício, muito bacana pra gente tomar coragem em tomar uma decisão. Lembrando que Mercúrio e Vênus ainda estão retrógrados, então cuidado também com o lado impulsivo, agressivo, destrutivo, porque Áries também pode vibrar nessas energias, mas eu vejo que tem ali uma força, uma coragem, uma coisa assim da gente começar o mês muito bem. Eu amo, né? Primeiro dia do mês, gente, a gente vai começar aí de uma forma muito corajosa. E eu já trouxe lá no grupo do WhatsApp que esse mês de setembro ele tá mais leve, gente, bem mais leve do que agosto foi. Agosto foi um mês realmente muito intenso e eu vejo que setembro, principalmente nas 2 primeiras semanas, apesar de Mercúrio estar retrógrado, a gente não tem grandes movimentações, assim, fala, nossa. Nas 2 últimas semanas de setembro a gente tem algumas coisinhas ali que são mais de fechamento de coisas, a gente tá fechando, ganhando consciência, discernimento para tomar algumas decisões, e aí a gente abrir a temporada de outubro, que vem eclipses aí, outubro tem os seus borogodó, mas enfim, gente, vamos viver aqui no presente. No domingo a lua chega em Touro, pro almoço de domingo ser bem prazeroso, e pra gente glorificar de pé que Vênus vai deixar o movimento retrógrado depois de... não sei nem quantos dias, não sei nem fazer esse cálculo mais, mas desde o dia 23 de junho a gente tá aí com Vênus retrógrado. No dia 3, no domingo, a gente tem a finalização desse período. Eu vou refletir sobre isso com vocês na próxima semana, não vou trazer isso agora, mas assim, é um movimento da gente realmente consolidar informações importantes de onde, para onde a gente quer realmente seguir, do que a gente quer realmente conquistar, quais são os palcos que a gente merece subir, o que a gente realmente entendeu como merecimento, como valor. E esse valor não só da nossa autoestima, da nossa pessoa, daquilo que a gente produz, mas também do nosso tempo, daquilo que a gente está ali dando diariamente para as pessoas. Enfim, vai ser um processo de caídas de chaves, assim, a todo momento esse setembro aí. Então, aguardem, tá, viajantes? E, gente, eu acho que é isso. Eu trouxe um vibes até um pouco mais leve, um pouco mais prático, porque realmente a semana não tem tantas movimentações. Eu acho que o que a gente está vivendo, se vocês estão vivendo intensidades por aí, é muito reflexo do que agosto inteiro foi, né? Eu acho que a grande intensidade, o grande plus dessa semana é essa lua cheia. Recapitulem o que estava acontecendo na vida de vocês lá no dia 20 de fevereiro, a partir daquela semana. Eu acho que muitas constatações. E lembrem, gente, se orgulhem dos processos de vocês, se orgulhem do quanto vocês já fizeram, do quanto vocês já passaram de fevereiro pra cá, pra estar no nível que vocês estão hoje. Aceitem que muitas coisas levam um tempo, mas que tudo tem o seu tempo. Que esse tempo vai levar a gente pra construir algo com muito mais qualidade e não só apagando aqueles incêndios dos nossos desejos que são muito instantâneos. Nós merecemos viver coisas muito mais duradouras. Nós merecemos viver os topos das nossas montanhas com muito mais segurança e não ficar com medo da gente cair lá de cima e se frustrar, né? Eu acho que é uma lua cheia em Peixes que traz esse ponto do quanto nós nos frustramos, porque muitas vezes a gente não lida com a realidade como ela é, e muitas vezes a realidade é dura, mas ela é necessária para que a gente possa realmente projetar e construir aquilo que é palpável, aquilo que é existente, aquilo que a gente merece sentir na pele, e não só ficar ali naquela agonia que o coração almeja e deseja sem ter um fundamento para aquilo, né? Não tá de acordo com a nossa essência muitas vezes. E é isso, viajantes. Deixa aqui o posicionamento de onde vocês têm peixes no mapa de vocês, que eu vou dar ali um insight para essa área da vida onde vocês têm peixes. Muitas coisas podem estar clareando naquela área da vida nesse momento, principalmente no grau 7 de peixes, tá? Para quem já conhece um pouquinho melhor o mapa. Quem não conhece, vem conhecer o meu trabalho pra gente conversar junto. E, gente, quem sentir de fazer o oráculo da lua cheia, que é o quê? Cartinha do oráculo, mais um áudio de 5 a 8 minutos que eu mando falando sobre o céu do momento, já me chama. Eu vou abrir isso melhor na semana que vem, pra gente trazer aí, quem quiser entender as energias de como tá o mês de setembro, mas quem já sentir de precisar de um trabalho pontual também, tá aqui o formulário para esse oráculo. Um beijo para vocês, uma ótima semana e a gente se fala semana que vem.